Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. Marcos 2, 13 a 17. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Como de costume, o texto estará sendo projetado, mas é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta para conferir aquilo que está sendo ensinado. Diz a palavra do Senhor: de novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Os irmãos, semana passada nós começamos a falar de uma cidade imaginária chamada Cidade de Ferro. Nessa cidade tudo acontecia regularmente, muito bem organizado. Nada acontecia fora do protocolo. Inclusive a justiça funcionava desde que você fosse a pessoa certa. Nessa cidade eu disse que havia um homem chamado Adriano. Adriano era o magistrado principal, um homem respeitado. Ele não se via como cruel, inclusive ele nem tinha sido eleito para estar nessa cidade, mas todos o reconheciam como o líder desta cidade. E ele se via como necessário para ele. Embora ele não se achasse cruel, ele dizia assim: sem lei, tudo vira um caos, vira uma bagunça. Então ele precisava estar lá com mão de ferro para fazer com que a justiça acontecesse. Ele fiscalizava tudo o que acontecia na cidade para que nada saísse do padrão. Tinha também um outro personagem que eu descrevi, chamado Cláudio. Cláudio conhecia a cidade pelos seus limites. Não apenas porque ele nunca tinha saído da cidade, como ele só via as regras da cidade. Ele vivia debaixo das muitas regras que a cidade lhe colocava. E ele sempre estava em falta. Ele era manco. E por ser manco, ele não conseguia frequentar os eventos oficiais. E ele não conseguia um bom emprego e por isso estava em dívida, devendo a muitos. Ele não conseguia um bom trabalho e também era sempre errado. Ele era um mentiroso, era ladrão, ele não praticava a religião. Então era um homem de que todos desconfiavam. E havia ali também no meio dessa cidade, chegou um estrangeiro chamado Eric. E Eric chegou sem avisos, sem cerimônia. As pessoas começaram a ver em Eric alguém que fazia coisas boas. Inclusive, vimos na semana passada que Eric pagou toda a dívida de Cláudio. E a notícia tinha se espalhado pela cidade. Ainda não sabiam se essa dívida realmente estava paga. Será que Eric realmente pagou a dívida de Cláudio? Era uma dívida muito alta. Ninguém imaginou que alguém conseguiria pagar. E será que estava paga mesmo? Só que agora a situação mudou um pouco mais. Eric não apenas pagou a dívida de Cláudio, Eric começou a andar com Cláudio. Embora Cláudio andasse devagar por ser manco, Eric começou a andar com ele. Ele não era um atleta pronto para caminhar, não, era alguém que estava tentando andar direito, mas não conseguia. Cláudio não tinha mudado de vida, mas ganhou um novo companheiro. Sabe, Eric ia na casa de Cláudio, os dois sentavam para conversar, caminhavam, e uma amizade improvável entre o benfeitor
de alta posição como Eric e uma ralé como Cláudio, né? Começou a se firmar, começou a se fundar essa amizade. E Adriano viu toda essa cena e começou a falar com algumas pessoas na cidade, quase que dizendo a eles e falando: que tipo de autoridade escolhe uma companhia que o sistema condenou? Toda a cidade já condenou Cláudio. Se Eric tem alguma autoridade, ele não deveria andar com uma pessoa desse tipo. Se Eric é uma boa pessoa, ele tem que andar com boas pessoas. Foi para responder a esse tipo de questionamento que Marcos, e responder outros também, que Marcos escreve a história que nós lemos. E na história que nós lemos, Jesus chama você ao discipulado. Observe como o texto descreve aqui no versículo 13. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Marcos descreve Jesus saindo de uma casa cheia e apertada para um lugar amplo. E quando Jesus vai para este lugar amplo, a multidão o acompanha. E Jesus não perde oportunidade para ensinar. Inclusive, a praia é uma região maravilhosa para se ensinar. Deixa eu me esclarecer algo. Quando você vai aqui numa das praias da nossa região, não é muito fácil você falar em alto e bom som. Por quê? Porque as ondas comumente atrapalham. Mas na região onde Jesus está, não é um mar propriamente dito. É um lago chamado Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia. E por ser um lago, as suas ondas comumente são bem fraquinhas. Elas quase não se movimentam, senão numa tempestade. Então não havia o barulho das ondas para atrapalhar o discurso de Jesus. Lá na região, quem vai lá até os dias de hoje consegue perceber essa dinâmica. Indo um pouco mais para baixo, Jesus poderia ver toda a multidão e a multidão também enxergá-lo. E ele poderia falar com eles sem dificuldade alguma. Então o cenário estava preparado para Jesus falar e Jesus os ensinava. Jesus falava com todos eles. Jesus conversava com essas pessoas. E então ali, o que Jesus ensinava? Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas. Ele ensinava sobre o evangelho, ele ensinava sobre arrependimento, que as pessoas precisavam mudar de vida. Jesus ensinava que apenas o reino de Deus podia transformar completamente a vida daquelas pessoas. E Jesus chama você ao discipulado enquanto ele ensina. E ele também chama convocando, ele chama você ao discipulado em uma convocação com uma autoridade. Preste bem atenção nesse ponto. Observe que o texto diz, logo no versículo 14, quando ia passando, viu a Levi. Olhem de novo isso, meus irmãos. Versículo 14. Quando iam passando, viu a Levi. Meus irmãos, que extraordinário isso. Tinha uma multidão ao seu redor. Jesus já tinha pelo menos 6 discípulos, 4 descritos aqui em Marcos e outros 2 que nós sabemos pelo Evangelho de João. E Jesus viu a Levi. Meus irmãos, o texto não precisava caminhar mais. Só que nós temos tanta misericórdia, tanta graça. Jesus viu a Levi. Não é Levi que faz alguma coisa. Não é Levi que acena. Jesus olha para mim. É Jesus que olha para Levi. É Jesus quem inicia o relacionamento. Observe, o texto diz assim, quando ia passando. A ideia de quando ia passando, não é que Jesus estava em um culto. Essa convocação acontece no dia a dia. Não acontece num momento solene. Jesus transformou o momento em um momento solene. Jesus viu Levi.
Mais ainda, convocação não acontece num templo, mas no trabalho de Levi. Levi estava seguindo a sua rotina. Observe, o texto diz, Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ele nem imaginava que o seu último dia de trabalho não iria até o final do expediente. E Jesus lhe dá uma ordem. Jesus disse-lhe: segue-me. A ordem de Jesus é para que Levi seguisse imediatamente. Não que fosse algo para começar quando fosse possível, mas imediatamente que durasse por toda a sua vida. O discipulado é um trabalho para toda a vida. O relacionamento que começa aqui perdura por toda a eternidade. Jesus convoca Levi. E qual é a resposta? Jesus chama você ao discipulado e ele exige uma resposta. A minha pergunta é: qual é esta resposta? Vejamos a resposta de Levi. O texto diz que ele se levantou e o seguiu. Bem, parece pouco, mas eu quero descrever um pouco mais o cenário. Ele estava ali acomodado e estruturado na vida que levava. Levi era um cobrador de impostos, mais especificamente, um cobrador de pedágio. Sabe o que é um cobrador de pedágio? Nós temos aqui na nossa região várias maquininhas de pedágio. E o pedágio naquela época era um dos tipos de impostos. Tinham vários tipos de impostos. O Império Romano era muito organizado para isso, mas muito bem organizado mesmo. Tanto que tinha uma chefia que cobrava dos impostos de um país inteiro. Lá em Mateus capítulo 18, ele descreve um destes homens, que era o servo do rei, que governava sobre uma nação inteira. Então a quantidade de dinheiro na mão dele era imensa. Mas este tinha funcionários, líderes de cobradores de impostos. Desses líderes, nós temos estes que eram mais bem de situação, como por exemplo Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico. Então ele era um dos líderes dos cobradores de impostos. Mas tinha o cobrador de pedágio. Ele estava na frente do povo. Ele não era muito rico. Ele era pobre, na verdade. Ele, assim como todos os demais cobradores de impostos na época, também chamados de publicanos, eles eram odiados pelo povo. Pergunto, você gosta de um cobrador de impostos? Se começar só com um cobrador, você já não vai gostar, né? De impostos ainda. Mas o problema é que Mateus tinha contato com as pessoas. Quando você vai pagar seus impostos nos dias atuais, você preenche um boleto. Você já imaginou se o cobrador fosse na sua casa? Ou se você, toda vez que passasse na rua, deparasse com a mesma pessoa? Até nos guichês hoje de pedágio, você nem olha direito no rosto de quem cobra o pedágio. Você já imaginou? Se era alguém que você, inclusive, conhecesse, que sempre estava lá para pedir seu dinheiro, que você trabalhou, que você suou para conquistar, e está lá o cobrador de impostos. Mas eles eram odiados não só por serem cobradores de impostos. Levi também era odiado porque ele era considerado um traidor da nação. Ele cobrava imposto para o estrangeiro. Já imaginou isso? Presta atenção. Teoricamente, o pedágio é para investir na própria pavimentação da via que você está usando. E se você anda naquela via e ela está bem asfaltadinha, sem buraco, você até paga aquele pedágio com algum... pelo menos eu estou andando numa boa via. Mas já imaginou se esse dinheiro fosse levado para muito longe? Era isso que acontecia. Mateus pegava esse dinheiro, Levi pegava esse dinheiro e levava para Roma. Não ficava para o país. Não era para cuidar daquela nação. Era para cuidar do Império Romano. Então, ele era um traidor. Ele trabalhava para o Império Romano. Mas ainda ele era considerado como ladrão. Por quê? Deixa eu explicar. Lembra que eu falei que tinha essa escala essa hierarquia? Os cobradores de impostos que tinham contato com o povo cobravam mais imposto do que o devido. Por dois motivos. Primeiro, porque não tinha muita fiscalização. E também eles meio que acobertavam, até incentivavam os cobradores de pedágio a cobrar um pouquinho a mais, para eles tirarem o dinheiro do sustento deles, porque ninguém queria essa profissão. Então eles até incentivavam, não, você pode pedir um pouquinho a mais, não tem problema não.
Então não havia... E o povo que sabia disso ficava indignado, os odiava, porque eram roubados por aquele cobrador de imposto. De modo que ninguém gostaria de estar na companhia de um desses. Mas é a um desses que Jesus se dirige e chama para segui-lo. E Jesus exige uma resposta. Aquele que tem autoridade para ensinar, aquele que tem autoridade para chamar, exige uma resposta. É certo que Levi já tinha ouvido falar de Jesus. É certo que Levi já tinha visto Jesus passar por ali. O local de coleta era um local estratégico para que qualquer um ali passasse. Mas agora era a hora de decidir se ele ia continuar na multidão ou se seguiria Jesus. Seria um discípulo ou um da multidão? O que Levi fez? O texto diz que ele se levantou para uma vida diferente. Agora não poderia mais voltar para trás, sem questionamentos, sem condições. Ele não fez nenhuma condição. Não, se isso não, ele simplesmente seguiu. E Levi sabia o que estava fazendo. De todos os 12, certamente, este foi o que mais abriu mão para seguir Jesus. Porque se os pescadores, seguindo Jesus, não desse certo, o que ia acontecer com eles? Voltavam a ser pescadores. Mas Levi, uma vez que abandonasse o posto, nunca mais voltaria a ele. Não era um fruto, quando Levi tomou essa decisão, não era apenas fruto de uma profunda reflexão, mas de um chamado irresistível que veio da autoridade de Jesus. Levi seguiu Jesus Cristo. Por isso, eu quero fazer aqui algumas rápidas aplicações sobre isso. A primeira é que Jesus está sempre te ensinando. Eu vou repetir isso. Jesus está sempre te ensinando. Você tem ouvidos para ouvir? Você consegue escutar os ensinamentos, as instruções de Jesus Cristo? Você ouve? Você está disposto a ouvir? Você está com o coração aberto para ouvir as instruções de Jesus Cristo, que não acontecem apenas em um momento, mas o tempo todo. Observe, nós estávamos falando sobre isso. Jesus Cristo ele se retira de Cafarnaum para ensinar outras pessoas. Jesus, quando volta para Cafarnaum, vai para uma casa e ali os ensina. Jesus sai dessa casa, vai para a praia para ensinar. O que Jesus faz o tempo todo é ensinar. E eu pergunto, como é que está o seu aprendizado com ele? Você já sabe de tudo? Porque se você já sabe, você não precisa aprender mais. Às vezes a igreja funciona desse tipo. Eu vou lá para ouvir mais um sermão. Eu vou lá para escutar mais uma vez. Mas não só isso. Até mesmo na sua leitura da Bíblia. Ou até para ouvir sobre qualquer outra coisa que se refira a Cristo. Lá vai eu de novo ouvir o que ele tem a dizer. O que eu ganho com isso? Que diferença isso faz? O ensino de Jesus é perfeito. Eu acredito que o problema está nos seus ouvidos. Pare e ouça o que Jesus tem para te ensinar. Jesus fez uma convocação a Mateus e ele faz uma convocação a você. Hoje, não no seu trabalho, mas aqui no templo. Olha só o seu privilégio. Você está num templo e recebe a convocação de Jesus. Você vai continuar na multidão ou se tornará um discípulo? Você ficará entre os curiosos, entre aqueles que procuram por bênçãos, ou você vai seguir Jesus? Você está disposto a abandonar tudo o que o impede de seguir a Jesus? Meus irmãos, discipulado, inclusive esse termo discípulo, é algo que é sempre comum nas Escrituras. E eu pergunto, você está disposto a isso mesmo? Tenta fazer a seguinte reflexão. O discipulado, ele não é para um momento. Ele não é por um intervalo de tempo. Ele é para a vida inteira. Você está disposto a isso? Você está disposto a desenvolver uma vida junto com Cristo? Junto com os seus irmãos? Você está disposto a dedicar você para outras pessoas? Às vezes nós cobramos dos outros. Mas eu não quero falar do outro agora não, eu quero falar de você.
Você está disposto a seguir a Cristo como um discípulo, a caminhar junto com Ele? Eu quero fazer uma pergunta. Você vê diferença no seu relacionamento com Cristo? Sabe, a ruptura que Levi teve com a sua vida foi drástica. Nem sempre nós percebemos isso. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui. Alguns aqui nasceram em um lar cristão, ou começaram a vir à igreja na infância, ou na pré-adolescência, e então não conseguem ver uma grande diferença na sua vida. Ou seja, pastor, eu tenho tanto tempo que eu estou na igreja que nunca vi uma diferença grave entre o meu relacionamento, né, como que eu era antes de conhecer a Cristo. Outros conseguem ver. Alguns conseguem perceber com distinção. Eu era assim, hoje não sou mais. Eu quero que você, que não consegue ver essa diferença, você comece a perceber mudanças em sua vida. Que você perceber a sua intenção. Ora, antes, eu poderia tomar essa decisão. Eu, sem Cristo, já tomei decisões erradas. Mesmo na igreja, mesmo frequentando a igreja, já tomei decisões indevidas. Mas com Cristo eu sei que eu posso decidir por aquilo que é certo. Hoje eu sou capaz de vencer o pecado. Eu já fiz algumas decisões na minha vida que eu nunca faria se eu não estivesse com Cristo. E você que já é cristão, você que percebe a diferença do que já passou e do que você é hoje, você consegue ver essa constante mudança? Consegue ver essa constante transformação na sua vida? Ou você mudou uma vez e não tem mudado mais? Você vê diferença em você antes de Cristo e você depois de Cristo? Até a história da humanidade mudou. E você? Jesus não apenas demonstra a sua autoridade para chamar você ao discipulado, ele também mostra a sua autoridade, chamando você à comunhão. Observe como o texto descreve isso aqui no versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Meus irmãos, Jesus estava acompanhando Mateus. Eu estou usando a palavra Mateus aqui, usei algumas vezes, é porque Levi se tornou um discípulo de Jesus. Sua vida passou a dar frutos. Ele também é conhecido como Mateus. Ele dedicou a sua vida, depois que conheceu Jesus, a ser um discípulo de Jesus. Inclusive, ele escreveu um evangelho, que nós chamamos como Evangelho de Mateus. Depois de ter escrito este evangelho, ele se mudou para a Etiópia, foi trabalhar como missionário. E ali ele sofreu um martírio por causa da sua fé. E tudo isso começou seguindo a Jesus. O ministério de Mateus foi frutífero por causa da presença de Jesus em sua vida. A comunhão com Cristo foi de tal modo que cada passo de Mateus, cada passo de Levi, estava progredindo em santidade com Deus. Mas não é apenas acompanhando, mas também convivendo. O texto diz que Jesus começou a fazer parte da vida de Levi. Observe, achando-se Jesus à mesa. A mesa aqui, você já deve ter visto, às vezes, em alguma ilustração, as mesas nessa região, eram baixas. Então, para sentar, estar à mesa, as pessoas meio que deitavam. Eles colocavam o cotovelo, geralmente esquerdo, e deitava mesmo, para poder usar a direita para pegar o alimento para comer. Imagina essa posição, ela é até um pouco, eu diria, ela é bem íntima. E a gente faz algo parecido. Eu sei, você não deita para comer. Mas quando você vai a um fast food, ou algum restaurante qualquer, você não procura uma mesa, quando você está lá sozinho, você não procura uma mesa onde já tem alguém. Você prefere comer sozinho. E se o local está lotado, e você precisa sentar numa mesa onde tem alguém, você até pede desculpa, licença, para poder sentar-se. Nós não gostamos de comer com quem não é da nossa intimidade. E é isso que Jesus faz aqui. Ele senta-se. No caso, ele se deita para poder comer com Mateus. E não somente com ele, mas com outros.
com aqueles que estavam à sua mesa. Observe que eles estão numa casa. Essa casa não é mais a da sogra de Pedro, que nós tínhamos mencionado em outras ocasiões, mas é uma casa. Mateus, Levi, não levou Jesus para o trabalho, ele levou Jesus para casa. Não estou dizendo que você não tem que levar para o trabalho, mas observe que ele leva para a sua família e também para os seus amigos, para os seus companheiros, a ponto de muitos destes também seguirem Jesus Cristo. É um ambiente tão familiar que Jesus estava ali junto, algo íntimo. Jesus passa a conviver com Levi, com Mateus e os seus companheiros. E como eu disse anteriormente, ninguém gostava de ficar com alguém que era cobrador de impostos. Eles eram traidores, eram ladrões. Aqui, inclusive, o termo publicano é acompanhado do termo pecadores. Deixa eu só explicar aqui. Exclusivamente nesses textos em que a palavra pecador está associada a publicano, a palavra pecador ganha um significado diferente. No restante da Bíblia, pecador é alguém que transgride a lei, tudo bem? Mas nessas partes em que está associada a palavra publicano, era uma expressão daquela época, daquela região. Então, publicano e pecador significava os cobradores de impostos e pessoas que não frequentavam sinagogas, pessoas que não cumpriam os rituais perfeitamente, pessoas que não cumpriam as regras que os fariseus exigiam, pessoas que não tinham a sua vida, não tinham a sua vida pura aos olhos dos fariseus. Por isso eles chamavam de pecadores. Eles não tinham empregos dignos. Ou seja, o convívio de Jesus com Levi era também com pecadores, com homens mal vistos pela sociedade. E o que isso traz? Meus irmãos, traz uma oposição. Observe que se levanta uma oposição contra Jesus. Como é que foi a oposição na história anterior? Vocês lembram dela? Ela aconteceu no coração. Os escribas começaram a pensar assim: quem Jesus é para perdoar pecados? Eles disseram: Jesus blasfema. Lembram disso? Mas isso eles ficaram cochichando entre eles. Falaram no coração. E agora? Observe o que diz o versículo 16. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Observe, eles começam a perguntar para os discípulos. Eles vão indiretamente, não ao próprio Jesus. E quando eles fazem uma pergunta, eles querem satisfações. Eles não estão curiosos, eles não estão interessados em ajudar, tampouco buscando instrução. Eles estão acusando, eles trazem julgamento e condenação. E é curioso, eles miram em Jesus e acertam os outros. Já viu isso? Alguém às vezes vai te ofender e ofende outra pessoa. No Dia das Mães, você sabe bem o que é isso, né? As mães aqui presentes já devem ter visto seus filhos serem ofendidos de alguns nomes que ofende a mãe. É interessante isso. Aqui, de algo semelhante. Eles vão atacar Jesus e acertam as pessoas que estão ao seu redor. São inferiores, são indignos da presença de um rabi, de um mestre. Se ele vem em nome de Deus, então ele tem que andar com os mais santos, com os mais puros. E o que ocorre? Jesus defende o seu povo. Jesus ouviu. Nós não sabemos se Jesus ouviu por milagre, porque Jesus conhece todas as coisas, ou se os discípulos levam esse questionamento a Jesus. Mas quando Jesus ouve, ele não se cala. Jesus defende os seus, falando a verdade. E qual é a fala de Jesus? Versículo 17. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus defende falando a verdade. Jesus não fala assim, mas eles não são pecadores. Observa que Jesus não faz isso. Inclusive no texto, ele diz, eles são pecadores, e aqui está separado dos publicanos, ou seja, eles são transgressores da lei.
Mas eu não vim para chamar justos, eu vim para chamar transgressores da lei. Eu não vim para aqueles que se acham bons demais da conta. Eu vim para os fracos, para os doentes. Ora, os pecadores precisam de ajuda e somente Jesus poderia ajudá-los. Assim como Jesus perdoou os pecados daquele paralítico no texto anterior, aqui Jesus tem poder para ajudar esses pecadores, porque Jesus morreu numa cruz para perdoar pecadores. Jesus não diz que os justos estão condenados, claro, ele está dizendo aqueles que são justos aos próprios olhos. Jesus veio para os perdidos, para os fracos, para os doentes, para quem não tem esperança nenhuma em si mesmos e nem nesta terra. E Jesus perdoa gratuitamente, porque ele sabe que os pecadores nada podem oferecer a ele. Jesus não perdoa querendo ganhar alguma coisa, ele já tem tudo o que precisa. Ele faz isso por amor. Meus irmãos, quero dizer a você, você deve confessar, reconhecer os seus pecados. Arrependa-se e torne-se um discípulo de Jesus. Se você se arrepender dos seus pecados, se você crer em Cristo para a sua salvação, se você acreditar que Ele perdoou todos os seus pecados, você nunca mais vai caminhar sozinho. Eu quero te dizer uma coisa, preste bem atenção no que eu vou dizer. Não somente Jesus Cristo vai estar ao seu lado. Você tem essa igreja para caminhar com você. Você não vai estar sozinho. Nós estaremos ao seu lado para te ajudar nessa jornada. Jesus está no meio dos pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso é importante que você reconheça os seus pecados. É de graça. Jesus está ao seu lado. Por amor. Você não precisa mudar de vida para vir a Jesus. É Jesus quem vai mudar a sua vida quando você vier até Ele. O que você precisa fazer é crer. Crer no perdão de pecados. Por isso, confie no cuidado de Jesus. Quando os escribas atacam, Jesus não se cala. Jesus responde, Jesus explica, Jesus se posiciona. Quem segue a Jesus não precisa se defender diante do tribunal da religião. Ele sabe que Jesus Cristo é o médico que fala por aqueles que se consideram irrecuperáveis. Mas presta atenção, leia de novo a pergunta dos fariseus. Por que ele come com publicanos e pecadores? Eu quero mudar a pergunta. Perdão, ao invés de mudar a pergunta, eu quero mudar quem faz a pergunta. Vamos imaginar Deus fazendo essa pergunta? Imagine Deus perguntando assim: Jesus, por que você está andando com estes pecadores? Por que você está no meio destes pecadores? E Jesus Cristo responderia: porque eles foram perdoados, porque eu paguei um preço pelos seus pecados, porque embora eles ainda sejam pecadores, o meu sangue os purifica de todo o pecado. Eles não conseguem mudar sozinhos. Por isso, eu, o Supremo Médico, farei isso junto com eles. É claro, meus irmãos, Deus não faz essa pergunta. Mas alguns às vezes pensam nisso, pensam assim: Jesus está comigo, mas Deus está contra mim. Meus irmãos, Jesus é o perfeito advogado, é o Supremo Médico. Ele tem poder para te ajudar. Ele te defende, inclusive, do juízo e da ira dele mesmo. Ele pagou por você na cruz. Eu gostaria de chamar a atenção para que você pense sobre a união e a comunhão com Cristo. Eu quero usar essas duas palavrinhas em outros momentos. Só nesta ocasião eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Pensemos na palavra união para descrever o que Cristo fez por você na cruz. Então presta bem atenção nisso aqui, para não trazer confusão. Pegue a palavra união, nesta ocasião aqui eu quero tratar essa união com Cristo como algo que foi feito por Jesus. É o que Jesus fez por você. Ele morreu numa cruz e perdoou os seus pecados. E por isso você agora está unido com Ele. Esta união não tem como romper. Ela é eterna. Esta união com Cristo é perfeita. Ela é eterna.
ele é inquebrável. Não dá para romper, não dá para tirar você da união com Cristo. Mas eu quero usar um outro termo também, eu quero falar de comunhão. E nesse sentido eu quero falar do que você faz uma vez que está ligado com Cristo. Uma vez que você está unido com Cristo, pode ser que você peque, pode ser que você o abandone, pode ser que você cometa pecados graves. Nesse momento, embora ainda unido com Cristo, você se afasta. Eu quero te dizer que Jesus Cristo, aquele que não te abandona, nunca, ele diz nunca, jamais te abandonarei. Ele te chama a uma mudança de vida, para que você agora mesmo abandone os seus pecados e volte à sua comunhão com Ele, a sua comunhão com Cristo, de estar na sua presença, de estar junto com Ele, de ouvir a sua voz, de aprender sobre o que Ele tem para ensinar. Saia do meio da multidão e torne-se um discípulo, volte para casa. É como Jesus fala na parábola, tanto das 100 ovelhas, como da dracma perdida, dos 2 filhos. Volte para o bom pastor. Volte para as mãos do bom pastor. Ele chama você hoje ainda à comunhão com Ele. Arrependa-se dos seus pecados. Você que crê no perdão de pecados que Cristo ofereceu na cruz, volte a ter uma comunhão com Ele. Eu queria também dizer a você que, assim como Jesus, você deve se aproximar dos pecadores. Esteja na companhia dos pecadores. A comunhão cristã, meus irmãos, não é uma recompensa para os que melhoraram. A comunhão cristã é o ambiente onde Deus transforma pessoas. Sabe, não ofereça a mesa, tá? Não ofereça a mesa como uma recompensa. Ofereça essa comunhão como um método de transformação de vida. A gente quer as pessoas prontas. Não, mas você viu lá o que ele disse? Você viu lá o que ele falou? Não, você percebeu como que ele fez? Que absurdo! Gente, nós somos todos pecadores, somos todos falhos. Mateus, quando descreve essa história, ele diz assim: misericórdia quero e não sacrifícios. É misericórdia, meus irmãos, é paciência. Ah, mas o outro lá, o jeito que está andando. Olha no espelho. Aquele que é perfeito andou no nosso meio com misericórdia e graça. Você não vai? Jesus tolera todos os seus pecados. Não exija mudança das pessoas para poder se relacionar com você, para fazer parte dessa igreja. Essa igreja é uma igreja de pecadores. Você tem que se reconhecer como o principal deles. Eu ainda pergunto, o que mais te incomoda? Sério. Pense nisso. Os fariseus, os escribas, não questionaram o pecado daquelas pessoas. Eles questionaram Jesus estar com eles. O que te incomoda? É de fato o pecado das pessoas ou a graça de Cristo que os perdoa? Trazer esse tipo de gente para dentro da igreja? Trazer esse tipo de gente para cá, nem pensando no pecado que eles cometeram, mas será que Jesus os perdoa mesmo? Será que de fato isso aconteceu? Será que Jesus tem poder para perdoar os seus pecados? Será que a dívida realmente foi paga? Meus irmãos, tenhamos misericórdia. Clamemos ao Senhor nosso Deus, pedindo a Ele que primeiro tenha misericórdia de nós e que nós, andando com Ele, possamos trazer outros doentes, outros pecadores, outros falhos, para que se tornem discípulos de Jesus.